Bom, pessoal, nós vimos, né, anteriormente, que a variância de x ela pode ser calculada como 1 sobre n, né, o somatório de i igual a 1 até n, de xi menos x médio ao quadrado, né? Nós vamos ver uma forma alternativa para calcular essa variância de x, que aí nós vamos ver, né, que na prática, na hora de fazer realmente as operações para calcular, fica bem mais simples, né, bem mais fácil de fazer isso na calculadora, operacionalizar esse cálculo, né? Então, olha aqui, como que a gente tinha feito anteriormente? Se a gente considerar essa forma clássica, né, a forma como ela é definida, ou seja, o somatório de i igual a 1 até n, né, xi menos x médio ao quadrado, né, dividir tudo por n, o que nós temos que fazer na prática, usando a calculadora, ou até mesmo na hora de implementar esse cálculo numericamente através de alguma procedure, né, computacional? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, 1 sobre n, né, onde n é o número de parcelas que vai ter, né, o número de medições, o número de valores da variável x que a gente está considerando. Aí abre o colchete aqui, né? Vamos ter que fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós temos que calcular x1 menos o x médio. Então, a gente pega o valor, né, x1, que é uma das medições, um dos resultados, menos o valor x médio. Então, eu tenho que fazer essa conta com a calculadora. Ó, esse valor, abre parêntese, esse valor menos o valor médio, fecha parêntese, eleva isso ao quadrado. Aí depois eu tenho que fazer de novo, ó, outra parcela, o x2 menos o x médio, né, fecha parênteses, eleva ao quadrado. E assim por diante, né? x3 menos o x médio, fecha parênteses, né, eleva ao quadrado, aí pontinho, 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 até chegar na última parcela, que é o xn menos o x médio, e fecha o parênteses, eleva ao quadrado. E aí fecha esse colchete e divide, né, por n, né, 1 sobre n disso tudo aí. Vocês estão vendo que na prática, né, tudo começa com essa conta aqui, né, nós temos que determinar, né, uma vez que nós temos aí todos os valores de 1 a n da variável x, né, ou seja, o valor x1, x2, x3 até xn, nós temos que calcular aqui o valor médio. Primeira providência que nós temos que fazer, isso vai ficar bem claro na hora que a gente fizer realmente um exemplo calculado numericamente de alguma aplicação. Nós calculamos o valor médio e desse valor médio a gente tem que subtrair de cada parcela, o x1, x2 até o xn. Isso, pessoal, dá um certo trabalho de fazer essa operação. No entanto, com essa forma alternativa que eu vou apresentar agora, né? Aqui no caso, para essa aqui, nós estamos trabalhando aqui com a variância populacional, né? A gente poderia depois calcular a variância amostral a partir da populacional. Temos que fazer isso, né? Bom, vamos lá. O que a gente teria que fazer aqui, hein? A ideia é a seguinte. Ao invés de fazer a conta a partir desse valor clássico, desse resultado clássico envolvendo aí o somatório propriamente dito, nós vamos desmembrar isso em operações um pouco menores, que a gente, com o auxílio de uma tabela, né, organizando os dados numa tabela, nós vamos ver depois que isso facilita muito. Você pode até depois, né, quando a gente for fazer um exemplo, calcular de uma forma ou de outra e comparar qual que deu mais trabalho para fazer. Então, olha lá, hein? Nós temos o seguinte, que a variância de x, a gente viu isso no vídeo anterior, né? Ela é definida como o valor esperado de x menos o x médio ao quadrado aqui, ó. Nós vimos essa forma alternativa, muito mais sintética de fazer essa conta, né? Envolvendo aqui o operador valor esperado lá. Bom, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente desenvolver, né, essa operação aqui de elevação ao quadrado disso que está aqui dentro, e nós temos que perceber uma coisa desde o início. Aqui, esse x é a variável, né? Esse x é a variável, ele vai assumir os valores que foram medidos lá, o x1, x2, x3. Aqui isso não está implícito, né, nessa forma. É lógico que esse operador valor esperado, como eu já falei no vídeo anterior, você pode expressar ele em termos daquele 1 sobre n somatório de i igual a 1 até n. Então aí a gente teria que botar um índice, como eu falei anteriormente.
que é isso? A gente pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui, a gente pode abrir isso, vou escrever aqui embaixo, porque vai ficar meio... O espaço aqui é muito curto, né? O quadrinho é muito pequeno. Então aqui, ó, igual ao seguinte, ó. Ao valor esperado. Aí nós temos aqui o seguinte. X menos o x médio ao quadrado. Isso aqui é variável. Agora lembre-se que o x médio é um número. X médio é uma coisa constante, é um número. Então vamos lá, ó. O que é isso? É o quadrado do primeiro, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais aqui o quadrado do segundo. Então olha lá, pessoal, o que eu estou fazendo. Eu abri, né? Expandi isso aqui nessa forma. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que aqui isso é variável, x, é a variável x ao quadrado. Aqui esse x que aparece aqui também é a variável. Aqui não, esse x médio é um número, né? É um valor fixo, é a média de x. É pegar todos os valores de x que a gente tem, né? Os valores medidos e somar tudo e dividir por n, né? X médio é um número. E aqui também é um número, porque se x médio é um número, é o resultado da média, aqui é a média ao quadrado. Olha só, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado aqui a partir de agora. Observe que isso aqui ó, é o x médio ao quadrado. Nós vamos ver depois o que isso vai surgir. Bom, nós vimos no vídeo anterior que esse operador linear, né, o valor esperado, ele tem aquela propriedade que o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados, né? Aquela propriedade linear dele. Aqui nós temos, né, uma soma aí, né? Tudo bem que aqui deu um valor negativo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar esses valores esperados aqui, né? Ou seja, isso vai ser igual ao seguinte, ó. O valor esperado de x ao quadrado, né? Usando aquela propriedade que a gente viu no vídeo anterior, menos, veja bem, esse x médio, né? Ele é um número. E aqui também o 2 também é um número. Isso aqui é constante. Isso aqui também é constante, né? O x médio é uma constante. O que a gente viu naquela outra propriedade lá do operador valor esperado? O valor esperado do produto de uma constante por uma variável é igual ao valor ao produto da constante pelo valor esperado da variável. Ou seja, esse número aqui, né, que é o x médio, e esse 2, eles vão para fora do operador. Então eu vou escrever isso depois. Não, vamos escrever passo a passo para não ficar muito confuso, né? Vamos fazer aqui passo a passo, depois no próximo passo eu vou fazer isso que eu falei. Então aqui ficaria o valor esperado do 2x médio. No próximo passo a gente vai. E aqui mais, né? Mais a última parcela aqui, ó, que é o valor esperado do x médio ao quadrado. Bom, aí agora sim nós vamos fazer aquilo que é aquela propriedade lá. As propriedades são aquelas, né? O valor esperado do produto de constante pela variável é igual a constante vezes o valor esperado da variável. O valor esperado de uma constante é a própria constante. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o seguinte, hein? Esse primeiro eu repito, porque é a minha variável ao quadrado. Não tenho o que fazer aqui, né? Fica o e de x ao quadrado. Aqui, ó. Valor esperado do x ao quadrado, aqui é a minha própria variável ao quadrado. Agora aqui sim, tá vendo? Ó? O 2 é constante. O x médio também é constante. Então isso vai para fora. E aqui vai ficar só o e de x. Então fica assim, ó. Menos o 2, x médio, valor esperado de x. Tá vendo? Isso aqui é constante. E isso aqui também é constante. Foram para fora do valor esperado.
e aqui mais o valor esperado de x médio ao quadrado. Só que x médio ao quadrado é uma constante. E o valor esperado de uma constante é a própria constante. Então isso aqui, ó, esse valor esperado de x médio ao quadrado é o próprio x médio ao quadrado. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Então essa variância do x, ela pode ser escrita assim, dessa forma. Ainda está meio estranho. A gente vai simplificar isso aqui. O que é isso, né? Quando a gente começar a observar aqui, o que é o valor esperado de x? O valor esperado de x nada mais é do que o próprio x médio, que está escrito em termos do operador valor esperado. Então isso aqui, ó, esse E de x é o x médio, né? Então isso aqui fica o quê? X médio vezes x médio. Já tinha um x médio aqui fora, né? Vezes esse outro x médio, fica o quê? X médio ao quadrado. Então essa parcela menos 2x médio ao quadrado, ela vai cancelar parcialmente com essa aqui. E essa parcela aqui, ó, é de x ao quadrado. O que isso é? Nada mais é do que o x ao quadrado médio. Então vamos escrever aqui em cima, né? Vou apagar esse pedacinho aqui para a gente reescrever aqui o resultado dessa operação aí, hein? Vou apagar até aqui assim, para não causar muita confusão aí. Então a gente parou aqui. Olha lá o que vai acontecer, hein, pessoal. Então aqui eu vou escrever assim, ó, a variância de x, nessa forma alternativa que eu estou escrevendo. Como eu disse, aqui, né, o valor esperado de x ao quadrado é o quê? É o x ao quadrado médio, né? O que é isso? É 1 sobre n somatório de i igual a 1 até n de xi ao quadrado, ou seja, é o x ao quadrado médio. Até aí tudo bem, né? Agora aqui, ó, fica assim, ó, menos 2, aí aqui ainda tem um x médio, aqui o E de x é o próprio x médio, então x médio vezes x médio é x médio ao quadrado, fica 2x médio ao quadrado, mais esse outro termo que estava aqui fora, que vem daquele valor esperado da constante, que é o x médio ao quadrado. Olha lá, pessoal, esse termo, menos esse, cancela parcialmente. Então, nós temos o seguinte, olha lá, a variância de x nada mais é do que o x ao quadrado médio menos o x médio ao quadrado. Olha lá, pessoal. Para quem nunca viu isso, né? Para quem está vendo isso pela primeira vez, isso aqui pode causar uma certa confusão. Aqui nós temos uma operação que muita gente pensa que eu poderia fazer isso menos isso dá zero, né? Não tem nada a ver. Atenção, hein? Isso aqui é uma coisa completamente diferente disso daqui. O que significa x ao quadrado médio? E o que significa o x médio ao quadrado? Aqui significa o seguinte, pessoal. Para calcular o x ao quadrado médio, eu vou ter que elevar os valores, né? Elevar os valores do x, valores medidos, ao quadrado primeiro, ou seja, eu elevo os valores de x ao quadrado e depois eu calculo a média, né? Elevo ao quadrado primeiro e calculo a média dos quadrados. Ou seja, isso aqui é fazer, né? Eu teria que fazer o somatório de 1 sobre n do x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, até o xn ao quadrado, né? Divido isso tudo por n, né? E depois que eu fiz essa conta, é que eu vou calcular a média. Ou seja, eu fiz essa operação aí calculando essa média. Ou seja, a média dos valores, né? x1, x2, x3, tudo ao quadrado. x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até xn ao quadrado, né? Somando tudo e dividido por n, calculando a média depois de ter elevado ao quadrado. Aqui não. Aqui eu calculo primeiro a média
e depois eu elevo a média ao quadrado. Ou seja, aqui nesse caso eu vou pegar x1 mais x2 mais x3 até xn, dividir por n, calculei a média de x, obtive um número e elevo esse número que é a média ao quadrado. Então aqui, ó, eu elevo ao quadrado e extraio a média, aqui eu extraio a média e elevo ao quadrado. A operação primeira que eu faço é elevar ao quadrado para depois extrair a média. Aqui não, eu extraio a média primeiro do x e elevo ao quadrado. Vocês vão ver que essa forma aqui de trabalhar, né, com a variância, por incrível que pareça, ela é muito mais fácil de trabalhar na hora de trabalhar com uma tabela, né, de fazer a conta usando uma tabela de dados, do que aquela inicial, né, aquela que a gente usou direto da definição, né. Então, isso é uma dica, né, quando você tem que fazer uma operação envolvendo aí o cálculo de uma variância populacional, é muito melhor fazer essa operação desse jeito, né? Observe que nesse caso o operador, valor esperado lá, envolvia divisão por n. Aí, mas se eu quiser a variância amostral, aí já é diferente, né? Aqui nesse caso, né, do ponto de vista populacional, ou quando eu tenho um n muito grande, né, mesmo que seja amostral, mas o número n na minha amostra, né, de valores, o número de valores dentro da amostra é muito grande, tanto faz dividir por n quanto por n menos 1, quase não vai mudar nada, né? A diferença, né, é muito pequena, como eu falei, né? Se eu tenho lá, por exemplo, mil valores, dividir 1 sobre 1000 ali para aquele somatório, ou 1 sobre 999, não vai fazer quase nenhuma diferença. Então a gente pode operar dessa forma aqui. Então nesse caso, o que eu ia fazer? Numa tabela, né? Se eu tiver uma tabelinha de valores, eu vou fazer essa operação aqui, né? Eu pego os valores de x, lá, x1, x2, x3, aí vou calcular uma coluna, que é o valor da primeira coluna ao quadrado. Né? Aí vou fazer a conta, somar tudo e dividir pelo número de linhas da coluna, da minha tabela. Aí eu calculo aqui o valor do x ao quadrado médio. Ali, esse cálculo aqui, eu pego da primeira coluna, que é o x1, x2, x3, somo todos eles e divido pelo número de linhas, eu calculo o x médio, elevo ao quadrado aquele resultado. Aí faço essa operação e obtenho a variância de uma forma bem simplificada, né, e mais rápida do que fazer cada continha separada, né, o x1 menos o médio elevado ao quadrado, né, que eu mostrei anteriormente, que daria, do ponto de vista de fazer a conta com a calculadora, muito mais trabalho. E isso do ponto de vista computacional também, né? Pode ser mais fácil até, inclusive, de fazer uma rotina de cálculo computacional através dessa fórmula aqui. E nós vamos ver mais adiante, né, mais para o final do curso, quando a gente entrar na parte de geoestatística propriamente dita, que nós vamos usar muito essa ideia aqui para calcular as matrizes de krigagem, né? Só que aí, no caso, esse var aqui dentro, no lugar do x, vai ter uma expressão. Né? Vai ter uma expressão aqui que é mais complexa do que o que a gente está fazendo aqui. Só que a ideia básica é a mesma. Ok, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo, hein?